volta aqui com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando sempre, antes dos nossos estudos, da importância de fazer a leitura de harmonização e a prece para que o estudo seja sempre melhor, para que a gente consiga essa conexão com a espiritualidade amiga que está aqui conosco, estudando, nos amparando. E a gente vai continuar falando de Bem-aventurados os aflitos, com mais uma instrução dos Espíritos, hoje no item 19, e a instrução que vem é de Santo Agostinho, falando do mal e o remédio. Essa instrução, para quem já leu, para quem está lendo aí com a gente, vocês vão reparar que ela tem um tom um pouco assim, austero, Parece uma bronca, parece uma coisa assim, o que você ia esperar? Achou que era moleza? Achou que não haveria sofrimento? Foi você que fez aquilo tudo, agora você está querendo passar ileso, sem sofrer as consequências? É esse o tom que vem pra gente. E é isso que eu acho interessante, porque quando a gente estuda um pouco, sobre Santo Agostinho, e a gente olha essas passagens aqui que ele vem nos trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo, o que fica é aquele pedido que eu até comentei no vídeo passado, de súplica, de, por favor, olha o que você está fazendo com a sua encarnação. Saiba olhar com responsabilidade e com maturidade tudo que você está passando, porque tudo isso é fruto de algo que você teve responsabilidade. Nós, como espíritos, estamos sempre passando por algo relacionado a causas anteriores, seja dessa existência ou de existências passadas. E tem uma frase aqui que me chama muita atenção, que é já no segundo parágrafo, que ele vai falar assim: como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Quando a gente está na esfera espiritual, seja porque estamos ali em outra vibração, seja porque a gente está sendo amparado pelos nossos amigos, pelos benfeitores, e a gente sente aquela energia de eu vou conseguir, agora eu vou. Mas aí a gente chega aqui, encarna, esquecemos do que prometemos. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala que a gente assinou o contrato e não viu as letras miúdas, aquelas que estavam lá no finalzinho da página, e a gente falou, não, eu vou. E aí vem pra cá, e quando a gente está encarnado, a gente só faz reclamar, tem preguiça. A gente fala por que eu tô nesse trabalho, por que eu tô nessa família, por que eu tô com esse corpo, por que eu tenho essa cara, e a gente fica revoltado com a nossa condição, mal sabendo que muitas vezes fomos nós mesmos que pedimos por essa condição, que é o que lembra aqui Santo Agostinho. Poxa, você que pediu e agora você tá querendo sair daquilo que você pediu? Ah, mas eu pedi um trabalho difícil? Sim, porque se você queria ter paciência, você está sendo colocado em situações que tiram a sua paciência. Aliás, tiram não, Porque é falado que ninguém pode tirar aquilo que a gente não tem, Então, se você tá ali, eu quero ter paciência, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ficar mais perto da minha família, eu quero me reconciliar com meu pai, quero me reconciliar com meu filho, vão ser colocadas situações para que você possa enfrentar e, como a gente falou no vídeo passado, falar, eu fui mais forte, eu venci, eu consegui passar por essa etapa, porque é a única forma que a gente tem de saber que a gente tá conseguindo evoluir, conseguindo enfrentar quando somos colocados de frente com aquela situação e vencemos. Se não for dessa forma, tanto faz, tanto fez, porque não vai fazer diferença. Então, muitas vezes isso serve para a gente olhar o nosso dia a dia, principalmente a nossa família, que é normalmente o lugar que a gente precisa estar, com aquelas pessoas que a gente precisa estar. Então, às vezes, quando a gente não entende por que certas dificuldades dentro daquela família, dentro daquela situação, mas é justamente aquela pessoa, aquele comportamento, aquele perfil daquele espírito, aquele perfil de espírito que vai nos provocar situações que possamos enfrentar. Então, às vezes você fala assim, poxa, se eu tivesse uma pessoa que me apoiasse, se eu tivesse um marido que me apoiasse, eu não estava nessa situação. Mas às vezes o que você precisava é de um marido que não te apoiasse, para que você se movimentasse.
Um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, qualquer coisa, tá, gente? Eu tô falando de qualquer situação que você pode aí aplicar na sua vida. Então, olha para sua dificuldade agora com esse olhar. Ah, mas eu queria ter aquele filho, eu queria ter aquela filha, mas eu queria ter aquele trabalho. Sim, você queria ter, mas será que era desse trabalho, desse filho, dessa filha, desse pai, dessa mãe que você precisava para evoluir? Porque, pessoal, parece repetitivo, né? Parece que eu tô sempre falando a mesma coisa aqui. Nossa, já assisti 15 vídeos dessa menina, toda hora que eu boto, ela tá falando disso. Porque o espiritismo, ele trata disso, trata da nossa evolução. E a gente não tá aqui na Terra para outra coisa, senão para aprender e para evoluir. Tudo que nos cerca, tudo que vai acontecendo, principalmente as partes sofridas, são reflexos de algo que a gente provocou. E se estão acontecendo agora, é porque assim, aonde que eu tenho que aprender? Não é assim quando a gente tem febre? Febre é o quê? É um indicativo de que algo está errado. Tem uma coisa inflamada, tem uma infecção. Se dói, por que dói? Porque tem algo machucado. Então vamos olhar o que é, vamos investigar. É um alerta para que a gente possa olhar para aquela situação. Se tá sofrido, se tá doendo, aonde é que eu posso melhorar? E Santo Agostinho, nesse texto, ele vem chamando a nossa atenção para isso. Você, quando estava desencarnado, você se comprometeu. Você falou que ia fazer, você pediu para fazer. E agora você está murmurando? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Então, olha aí, gente. Qual é o sonho da maioria das pessoas? Ganhar na loteria. Você conversa com qualquer pessoa aí na rua, aleatoriamente, qual o seu maior sonho? Pode não ser o primeiro, mas de repente vai ser o segundo. Eu quero ganhar na loteria. E às vezes a pessoa fala assim, não é nem pra mim não, porque eu quero ajudar muitas pessoas. Imagina então que você não ganha na loteria nessa existência, mas você de tanto pedir, vem com um delay, digamos assim, e aí na outra encarnação você vem rico, você vem milionário. Porque na esfera espiritual você falou assim, eu quero vir rico porque eu quero fazer bom uso do meu dinheiro. Eu quero ajudar as pessoas realmente, como eu sempre falei, como eu sempre preguei. E aí você vem e já ganha na loteria, nascendo em berço de ouro. Será que você vai fazer aquilo que você prometeu? Porque a pessoa que vem com dinheiro, ela na verdade tem um trabalho muito maior do que aquele que não tem, que é fazer bom uso do dinheiro. E esse bom uso não é só assim, na hora de usar o dinheiro para fazer as coisas, mas é não deixando que esse dinheiro corrompa a sua integridade. Porque é muito fácil, pessoal, é muito fácil a gente quando tem, não precisa nem ser milionário não, mas a gente quando já tem uma condição um pouco melhor que a de outra pessoa, já esnobar, humilhar e tratar com diferença. Então, a prova da riqueza, apesar de muita gente querer ser rico e querer ser milionário e invejar as pessoas que têm dinheiro, ela pode ser e talvez seja realmente uma das mais difíceis. E Santo Agostinho vem aqui nos lembrando, pedistes a prova da riqueza para vencer a tentação. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Quando estamos no plano espiritual, quando nos comprometemos com algo que vamos ter dificuldade, precisamos saber que se a gente cai mesmo. Mas se conseguirmos sair vitorioso, vamos ter um crescimento, porque aquela prova foi difícil. Então, é quando você está na escola, né, quando a gente faz uma prova, às vezes até de concurso público, né, mas uma prova que a gente faz quando já está mais velho, e aí você olha para aquela prova que foi super fácil. Tanto foi fácil que todo mundo gabaritou, é até difícil, porque foi fácil, todo mundo tirou nota boa, não tem como ali um passar. Mas se aquela prova foi difícil, é diferente. E aqui até no primeiro parágrafo, porque a gente está falando muito dessas dificuldades, de como é que eu vou fazer para resistir a uma tentação, ele cita Jó, né? Na primeira parte aqui, se você pegar isso e se acompanhar, ele vai falar de Jó. Jó é um personagem da Bíblia
que ficou conhecido pela sua paciência. Não é à toa que existe a paciência de Jó. Vocês já ouviram falar disso? Ai, tem que ter paciência de Jó para esperar isso, para aguentar isso. Porque Jó era muito fiel a Deus. E segundo a Bíblia, essa figura da tentação vinha até Jó e falava: você tá com nada, esse negócio de você acreditar em Deus. Se ele gostasse mesmo de você, ele já teria feito tal coisa. E aqui tá, pessoal, tô falando com as minhas palavras só para ficar mais tranquilo da gente entender. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui também para ler na íntegra direitinho como é que tá lá na Bíblia. Então foi essa situação, Jó ali falando: não, mas eu sou fiel, mas eu sou fiel, mas eu sou fiel, mas eu sou fiel. E a tentação vindo e falando e mostrando para ele: olha aqui, você acha mesmo que se ele gostasse de você, ele estaria deixando você passar por essa situação? Você já perdeu propriedade, já perdeu seus animais, já perdeu sua família, já perdeu tudo, já teve doença, já nananana, e aquela lista de coisas, e Jó ali, ó, firme. Ou seja, Jó teve paciência, ele não deixou de ser fiel a Deus. E é aí que, então, no terceiro parágrafo, o que a gente precisa para enfrentar as dificuldades? O que se pode, segundo ele, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé e o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé, ele continua, é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. E essa fala aqui é muito interessante, porque às vezes, pessoal, o que está nos deixando aflitos é a possibilidade, é pensar na possibilidade de algo acontecer ou não. E se a gente analisa direitinho isso, do que a gente está falando? Da dúvida. Porque se acreditamos que o melhor vai acontecer, a gente fez a nossa parte e o melhor vai acontecer, a dúvida não deveria existir. Se a nossa fé fosse já maior do que um grão de mostarda, como nos disse Jesus, essa dúvida já não deveria existir. Então, o que nos traz a aflição, na verdade, não é propriamente o que estamos passando ou o que vamos passar, é a dúvida do que vai acontecer. Então, a gente sente uma dorzinha, aparece uma mancha diferente na nossa pele, né? Vamos falar desses exemplos de doença, que são aqueles que nos trazem mais agonia. O que naquele primeiro momento que você ainda não foi ao médico, você não fez um exame, você não sabe o que é, o que te deixa aflito? O medo do que aquilo pode ser. O medo do que pode acontecer. Será que eu vou sentir dor? Será que eu vou precisar de uma cirurgia? Será que é algo que pode me levar a desencarnar? Será que com isso eu vou precisar depender das pessoas? Olha a dúvida. Olha a dúvida se proliferando. Se a gente tem Jesus no nosso coração, e aí, pessoal, de novo, aprendizados, sempre, é um pouquinho a cada dia, esse fortalecimento da fé. Mas se a gente tem Jesus no nosso coração, outro dia eu ouvi essa frase, vou repetir para vocês: mesmo quando tá errado, tá certo, porque ele tá com a gente, ele tá segurando a nossa mão. A gente não consegue sentir, a gente não consegue ver e não conseguimos nos ver livres desse sofrimento porque ele é necessário, apesar de ser difícil de compreender isso. Mas ele está segurando a nossa mão o tempo todo. Ele está conosco o tempo todo. E essa certeza não vai fazer a nossa dor diminuir, porque, como eu falei, às vezes ela é necessária. Essa certeza não vai mudar aquela nossa situação, mas vai mudar a forma de enfrentar aquilo. E às vezes, quando isso é aflição, quando essa dúvida é aflição,
ela já pode ser diminuída. Então, lá na frente, quando você tiver um diagnóstico e aí de repente vai ser uma coisa, olha, é real, é um motivo para se preocupar, aí a gente vai ver como é que vai atacar aquele problema, como é que vai lidar com aquele problema. Sempre com resignação, sempre tentando ter a resignação, tentando a fé. Mas nunca antes, não se preocupando com algo que ainda não sabemos. Tendo dúvida, tendo medo. Então é o que Santo Agostinho fala aqui. Quando a gente tem a fé, quando a gente consegue acreditar, se a gente acredita realmente nisso, que mesmo quando está errado, tá certo, temos que confiar que o melhor vai acontecer. A gente não pode ver, a gente não pode sentir muitas vezes, mas precisamos confiar. A fé é isso, confiar em algo que não podemos ver, que muitas vezes não podemos sentir, mas que acreditamos que vai dar certo, que acreditamos que estamos amparados e que Jesus está sempre do nosso lado. E para finalizar, ele fala, os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Isso aqui é até falado pra gente em alguns livros, né, de espíritos evoluídos que padeceram ali, muitos cristãos nas fogueiras, e passaram por diversas torturas, mas que no momento da sua morte o corpo estava sendo torturado, mas a alma, o espírito já não era capaz de sentir aquilo, tamanha o desapego, tamanha a fé e a resignação nesse porvir. E finalizando, ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Então essa foi uma mensagem de Santo Agostinho. Ela continua, né, não poderia ser diferente nessa temática de bem-aventurados os aflitos, nos trazendo de uma forma mais enfática, né, essa preocupação, essa visão de que seja responsável pelo que você faz. Se você fez aquilo, o que você esperava? Mas ao mesmo tempo mostrando que tá tudo certo e que agora você tá tendo uma chance de resgatar. Você tá tendo uma chance de aprender. Mas que se tá difícil, vamos ter fé. Vamos confiar que estamos sempre sendo amparados. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, principalmente se você tá aí passando por alguma aflição, seja ela uma aflição por algo que já está acontecendo ou por algo que você está com medo, né? Está pensando aí o que vai acontecer, meu Deus, eu não sei o que pode sair disso, será que é uma coisa mais grave, será que não é? Tenha calma nesse momento e confie que você não está sozinho, não está sozinha, está com certeza sendo amparado pelo seu mentor espiritual, pela espiritualidade amiga, e aproveite esse momento para fortalecer a sua fé, confiando que o nosso mestre está sempre conosco. A gente vai dar continuidade a esse tema, ainda falta um pouquinho para a gente terminar. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!